Vocês não vão acreditar no que descobri sobre Gökhan Alkan. O ator que conquistou milhões de corações na série Kalpiarazi passou por algo que ninguém estava esperando. E hoje vou contar todos os detalhes para vocês. Se você é fã de Gökhan Alkan e quer saber a verdade sobre o que realmente aconteceu com ele, fica aqui comigo até o final porque as informações são surpreendentes. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade sobre seus atores favoritos. Afinal, você merece estar sempre por dentro de tudo, não é mesmo? Então vamos lá, porque essa história tem reviravoltas que você precisa conhecer. Gökhan Alkan nasceu em 8 de dezembro de 1987, em Istambul, na Turquia. Filho único de uma família de imigrantes, cresceu em um ambiente simples, mas cheio de valores sólidos. Desde cedo, os pais lhe ensinaram a importância do estudo e do trabalho honesto. Embora a vida não fosse fácil, havia em casa uma atmosfera de incentivo e disciplina que moldaria seu caráter. Ainda menino, Gökhan mostrava curiosidade por tudo que envolvia arte. Gostava de música, de desenhar e principalmente de representar. Participava de pequenas encenações na escola e encantava professores e colegas com sua presença de palco natural. Na adolescência, o interesse pelo teatro cresceu. Ele se juntou a grupos amadores e começou a experimentar o que seria o primeiro contato real com o mundo artístico. Paralelamente, estudava com afinco, seguindo o desejo da família de que tivesse uma profissão estável. Foi assim que decidiu cursar engenharia mecânica na Universidade de Kocaeli. Durante esse período, dividia o tempo entre fórmulas, cálculos e apresentações teatrais universitárias. Mais tarde, formou-se também em comércio exterior pela Universidade Anadolu, mostrando versatilidade e dedicação aos estudos. Após a formatura, Gökhan trabalhou como engenheiro e chegou a dar aulas como professor. Parecia o caminho ideal aos olhos da família, mas dentro dele havia uma inquietação. O trabalho técnico não trazia realização pessoal. Ele sentia a falta do palco, das emoções vivas da arte. Em entrevistas posteriores, confessou que esse período foi de grande conflito interno. Havia segurança financeira, mas faltava propósito. Noites insones e dúvidas constantes o acompanhavam, até que aos 23 anos, tomou a decisão que mudaria tudo, deixaria a engenharia para seguir a carreira de ator. Essa escolha exigiu coragem. A família, acostumada à estabilidade, reagiu com preocupação. Ainda assim, Gökhan manteve-se firme. Ingressou no Centro de Arte Mujda Gezen, uma das escolas mais respeitadas da Turquia. Lá passou um ano estudando interpretação, canto e expressão corporal. Seu talento chamou atenção rapidamente e, ao final do curso, foi selecionado para integrar o Teatro Mujda Gezen como ator profissional. Esse momento marcou o fim de um período de incertezas e o início de uma nova fase, repleta de desafios, mas também de oportunidades. No teatro, ele aprendeu a disciplina da atuação e a importância do trabalho em equipe. Não havia fama, mas havia verdade. Entre ensaios longos e apresentações em pequenas salas, Gökhan sentia que finalmente estava onde sempre quis estar. O palco se tornará sua casa e o público, sua razão de existir. Em entrevistas concedidas ao jornal Hürriyet, ele recorda esse tempo com gratidão. Disse que as dificuldades financeiras e o apoio limitado da família foram lições de resiliência. Segundo suas próprias palavras, cada dúvida e cada crítica o tornaram mais forte e consciente do que realmente queria. O jovem engenheiro que um dia trocou cálculos por emoções começava, enfim, a construir sua identidade artística. Sem glamour e sem garantias, Gökhan Alkan dava seus primeiros passos no universo da atuação, guiado por um sonho que aos poucos começava a se transformar em realidade. Era apenas o início de uma jornada intensa, marcada por descobertas, superações e a busca constante por autenticidade, uma caminhada que em breve o levaria da discreta plateia de Istambul aos holofotes da televisão turca. O primeiro grande passo de Gökhan Alkan na televisão turca aconteceu em 2011, quando foi convidado a participar da série histórica Muhteşem Yüzyıl, conhecida internacionalmente como Século Magnífico. Ele interpretou o rei persa Tahmasp, um papel pequeno, mas que atraiu a atenção do público e dos diretores pela sua presença carismática e naturalidade diante das câmeras. A partir dali, as portas começaram a se abrir. O teatro lhe dera base, disciplina e confiança, e agora a televisão lhe oferecia o palco maior que sempre sonhou alcançar. 2 anos depois, em 2014, veio a oportunidade que consolidaria seu nome na indústria. Ele foi escalado para viver Tarık Uygun na série Gökhan Ailesi, uma comédia familiar leve e emocionante. A produção durou 2 temporadas e contou com 57 episódios, tornando-se um sucesso de audiência na Turquia.
O personagem encantou o público pela doçura e sinceridade, e Gökhan ganhou fama como o marido ideal das telas. Ao lado da atriz Mirim Berengeó com trema KYLDZ, ele construiu uma química cativante, e a série se tornou uma das mais queridas do público turco naquele período. Com o reconhecimento nacional consolidado, o ator começou a buscar papéis que mostrassem sua versatilidade. Em 2016, protagonizou 2 filmes independentes, Makas e Defne Nino Bir Messimi. Este último ganhou o prêmio de melhor filme no 9º Festival de Cinema Turco de Montreal, levando o nome de Gökhan Alkan a ser mencionado em produções fora do país. Ele demonstrava que podia transitar entre o humor, o drama e o romance sem perder a autenticidade. Essa fase marcou o início de seu amadurecimento artístico, onde o compromisso com a verdade de cada personagem se tornou sua principal marca. O reconhecimento internacional veio de forma mais evidente com a série Seviyor Sevmiyor, exibida entre 2016 e 2017. Na trama, Gökhan deu vida a Lee Balk, um homem dividido entre o amor e o orgulho, numa adaptação de um drama coreano. O sucesso foi imediato, e sua atuação lhe rendeu o prêmio especial no 5º Japan Star Awards, realizado na Coreia do Sul. Era uma conquista simbólica, um ator turco sendo premiado por uma produção inspirada em conteúdo asiático, mostrando que o talento e o carisma podiam atravessar fronteiras. Mas foi em 2017 que Gökhan atingiu o auge de sua carreira até então. Ele protagonizou Kalpia, conhecida internacionalmente como Batimento Cardíaco, no papel do cirurgião Ali Asaf Denizoglu. Ao lado da atriz Oyku Karayel, criou uma das duplas mais queridas da televisão turca. O sucesso da série foi estrondoso, e o desempenho de Gökhan lhe rendeu o prestigioso Prêmio Borboleta de Ouro. Além de atuar, ele também mostrava suas habilidades em canto e solfejo, fruto de seu treinamento no mesmo Actor Studio. A partir desse ponto, o nome de Gökhan Alkan se tornou sinônimo de profissionalismo e entrega. Ele era o exemplo de ator que unia talento, dedicação e autenticidade. De papéis modestos no teatro a protagonista premiado internacionalmente, sua trajetória refletia o valor da persistência. Porém, enquanto a fama crescia, novas pressões e desafios se aproximavam, testando novamente sua força e sua capacidade de se reinventar. Após o brilho das grandes produções e dos prêmios conquistados, Gökhan Alkan enfrentou uma fase difícil que testou sua paciência e confiança. Logo depois de seu destaque em Mutesen YZYL, ele passou por uma série de rejeições em testes para papéis principais. Diretores o consideravam talentoso, mas ainda pouco conhecido para sustentar grandes produções. Durante cerca de 6 meses, Gökhan ficou sem convites para novos trabalhos, sobrevivendo apenas com apresentações teatrais pequenas e esporádicas. O contraste entre o palco vibrante e o silêncio dos estúdios o fez duvidar se havia tomado a decisão certa ao deixar a engenharia para trás. Em 2014, ele aceitou o papel de Osman na série Gurbet Eski, que prometia ser um drama envolvente sobre amor e exílio. No entanto, o público não reagiu bem à produção. A audiência caiu rapidamente e a série foi cancelada após poucos episódios. A imprensa turca descreveu o fracasso como um golpe duro em sua carreira, especialmente porque era o primeiro papel principal que ele assumia após o sucesso anterior. Em entrevistas, Gökhan reconheceu que a experiência foi um aprendizado doloroso, mas necessário. Ele entendeu que o sucesso na televisão era instável e que cada escolha poderia mudar o rumo de sua trajetória. Mesmo depois de retomar o reconhecimento com Kalpa, os anos seguintes trouxeram novos desafios. Em 2022, o drama Kulmazal estreou cercado de grandes expectativas. No entanto, os índices de audiência começaram baixos e não se recuperaram. Críticas em jornais como Milli apontaram a falta de química entre Gökhan e a coestrela Sevda Erginci como um dos motivos para o fracasso. A produção foi cancelada precocemente, deixando a sensação de que o ator estava perdendo o impulso conquistado em anos anteriores. Durante as gravações de Kalpiaras entre 2021 e 2023, o avanço da pandemia de Covid-19 provocou pausas e incertezas. A produção sofreu atrasos e os rumores sobre o futuro da série começaram a crescer. Sites como o portal Dizila noticiaram que a interrupção prejudicou a visibilidade de Gökhan, o que levou alguns fãs a especularem um possível declínio na carreira. Em meio às dificuldades, ele manteve o profissionalismo, mas reconheceu em entrevistas que o isolamento e o medo de perder relevância o afetaram emocionalmente. Outro obstáculo surgiu quando tentou expandir sua carreira para o cinema internacional. Apesar de ser admirado na Turquia, Gökhan enfrentava limitações por não ter fluência em inglês suficiente para papéis em produções estrangeiras. Em uma entrevista ao canal NTV,
ele falou sobre a frustração de ser rotulado como ator de dizi, termo usado para definir artistas que atuam apenas em séries turcas. Segundo ele, esse rótulo o impedia de alcançar novas oportunidades, mas também serviu de motivação para continuar estudando e se aprimorando. As rejeições, os cancelamentos e a instabilidade na indústria não apagaram o talento de Gökhan Alkan. Pelo contrário, cada obstáculo o obrigou a se reinventar, mantendo a disciplina que aprenderá desde os tempos de engenheiro. Essa fase difícil, embora marcada por incertezas, prepararia o terreno para momentos ainda mais complexos que envolveriam sua vida pessoal e sua imagem pública diante de uma imprensa cada vez mais atenta. O sucesso de Gökhan Alkan com a série Kalp Yaras trouxe visibilidade, mas também o colocou no centro de uma série de polêmicas que abalaram sua imagem pública. Em 2022, durante as gravações, surgiram rumores de ciúmes envolvendo sua noiva, a atriz Nesrin Kavatzade, e a colega de elenco Yağmur Töresevsin. A mídia turca divulgou que Nesrin teria se incomodado com as cenas românticas entre Gökhan e Yağmur, especialmente as de beijo, que ganharam destaque nas redes sociais. Pouco tempo depois, o ator deixou de seguir colegas de elenco no Instagram, gesto que foi interpretado como confirmação de tensões nos bastidores. Fóruns populares como o site Hirinano passaram a discutir seu comportamento, chamando-o de impulsivo e pouco profissional. A situação se agravou quando Yağmur Töresevsin decidiu se pronunciar. Em entrevista ao jornal Posta, ela afirmou que sempre manteve uma postura ética e que o respeito entre atores era essencial em qualquer produção. Embora não tenha mencionado Gökhan diretamente, a declaração foi vista como uma resposta às notícias de conflito. A imprensa amplificou o episódio, e o ator precisou emitir uma nota pública. Ele disse valorizar a arte acima de qualquer diferença pessoal e afirmou que o respeito no trabalho vinha em primeiro lugar. Mesmo assim, a polêmica deixou marcas e criou uma divisão entre os fãs. O noivado com Nesrin Kavatzade, anunciado em datas em 2021, parecia ser um dos casais mais admirados da televisão turca. No entanto, em junho de 2022, começaram os rumores de separação. Os dois deixaram de aparecer juntos em eventos e publicaram fotos separadas em suas redes sociais. Portais de entretenimento como Teami noticiaram o rompimento como um dos escândalos de casal mais comentados do ano. Ambos confirmaram o término pouco tempo depois, alegando agendas incompatíveis. Mas o episódio reforçou a imagem de instabilidade emocional que a mídia começava a construir sobre Gökhan. Além dos problemas pessoais, ele também enfrentou críticas profissionais. Alguns veículos especializados, como o Eucinema, questionaram sua escolha repetida por papéis de galãs românticos. Artigos apontavam que ele corria o risco de se tornar previsível e de limitar sua carreira a personagens estereotipados. As discussões ganharam força nas redes sociais, dividindo opiniões entre os que o defendiam pela versatilidade e os que pediam que ele assumisse desafios mais complexos no cinema. Em 2023, enquanto promovia o projeto Organic Love Stories, novos comentários polêmicos surgiram. Durante entrevistas, jornalistas e fãs enfatizavam constantemente sua aparência física, mencionando altura, porte atlético e beleza. Muitos consideraram a abordagem superficial, reduzindo sua trajetória artística e estética. Cansado das comparações, Gökhan respondeu em uma transmissão ao vivo no YouTube, afirmando que autenticidade e dedicação valiam mais do que aparência. Sua resposta foi elogiada por parte do público, mas também gerou reações críticas de quem achou sua fala defensiva. Esses episódios mostraram o outro lado da fama, onde a vida pessoal se mistura com a carreira e cada gesto é amplificado. As polêmicas, ainda que desgastantes, fizeram Gökhan repensar sua relação com a mídia e com o público. Por trás das manchetes e das especulações, havia um artista tentando manter a dignidade em meio ao ruído das redes. O ator que conquistara o coração da audiência turca agora enfrentava o desafio de proteger sua própria história em meio às turbulências da fama. Desde a infância, Gökhan Alkan viveu cercado de amor, mas também de solidão. Como filho único de uma família de imigrantes, cresceu sem irmãos e sem muitos parentes por perto. Essa ausência de uma família extensa o tornou independente e introspectivo. Em entrevistas e biografias, como as registradas no IMDb, ele costuma lembrar que os pais sempre priorizaram a estabilidade e o estudo, o que fez com que a arte parecesse, por muito tempo, um sonho distante. Ainda assim, o apoio emocional deles, mesmo que discreto, esteve presente nas etapas mais desafiadoras de sua trajetória. A vida amorosa de Gökhan Alkan ganhou destaque nos noticiários quando ele conheceu a atriz Nesrin Kavatzade durante as gravações da série Yazak Elma em 2020.
A química entre os dois ultrapassou as câmeras, e logo o relacionamento se tornou público. O casal era considerado um dos mais elegantes e reservados da televisão turca. Em agosto de 2021, eles anunciaram o noivado em Datça, em uma cerimônia simples, rodeada de amigos próximos. As fotos compartilhadas nas redes sociais mostravam um clima de felicidade e cumplicidade. Mas por trás dos sorrisos, a pressão da fama começava a interferir. Com agendas cheias e longos períodos de gravação, os dois passaram a se ver com menos frequência. Em junho de 2022, surgiram rumores de separação, alimentados por publicações individuais nas redes sociais e pela ausência em eventos públicos. Pouco tempo depois, ambos confirmaram o término. Em entrevista ao portal The City Celeb, Gökhan comentou que a decisão foi tomada com respeito mútuo, mas admitiu que o rompimento foi doloroso. Ele disse que, embora o amor não tenha terminado em conflito, a distância e o desgaste da rotina tornaram o relacionamento insustentável. Antes disso, em 2017, Gökhan havia sido alvo de rumores de romance com a atriz Seray Kaya, sua colega em Seviyor Sevmiyor. Na época, ambos negaram a relação, mas o caso mostrou como a exposição pública pode transformar simples parcerias profissionais em especulações. Em perfis como o do site Famous Birtais, o ator revelou que esse tipo de atenção constante o levou a se isolar por um tempo, afastando-se da mídia e focando na carreira. Ele descreveu essa fase como um período de silêncio necessário para reencontrar o equilíbrio emocional. A separação de Nesrin Cavadzade, porém, teve um impacto mais profundo. Gökhan passou a compartilhar postagens reflexivas no Instagram, falando sobre o amor, a solidão e a importância da autenticidade. Suas palavras mostravam um homem sensível, tentando compreender a dor sem perder a esperança. Muitos fãs notaram que suas mensagens se assemelhavam aos temas das séries que protagonizava, como se a arte e a vida se misturassem em um mesmo enredo. Apesar das perdas sentimentais, o vínculo com os pais permaneceu firme. Em discursos de premiação como o do Apan Star Awards, ele dedicou suas conquistas à família, agradecendo o apoio silencioso que sempre o sustentou. Em uma entrevista ao Turkish Drama, comentou sobre o sofrimento de não ter uma grande família para compartilhar suas vitórias, mas disse que isso o fez valorizar ainda mais os laços que possui. Entre o amor, as separações e o recomeço, Gökhan Alkan aprendeu que o afeto é tanto força quanto vulnerabilidade, e que sua jornada pessoal é, em muitos sentidos, um espelho das emoções que leva às telas. Ao longo da carreira, Gökhan Alkan demonstrou grande controle emocional e disciplina, mas por trás da imagem confiante havia desafios pessoais profundos. Em entrevistas ao portal do You No Turk, ele revelou ter sido diagnosticado com a síndrome de Asperger ainda jovem. O transtorno, parte do espectro autista, afeta a comunicação e as interações sociais, exigindo rotina e organização rigorosas. Para muitos, a condição poderia ser um obstáculo, mas Gökhan escolheu vê-la como uma força. Ele contou que o diagnóstico o ajudou a compreender sua necessidade de concentração extrema e a buscar perfeição em cada papel. Essa característica, segundo ele, se transformou em um diferencial dentro da profissão. Mesmo assim, a convivência com Asperger trouxe desafios. Gökhan relatou que na juventude teve dificuldades para se expressar espontaneamente e fazer amizades. O teatro acabou se tornando uma forma de terapia, um espaço onde ele podia se conectar com os sentimentos humanos sem medo de julgamento. Essa relação entre arte e autoconhecimento o acompanhou durante toda a carreira, influenciando a intensidade de suas interpretações. Em janeiro de 2022, durante as gravações de Kalp Yaras, o ator contraiu Covid-19. Os sintomas foram moderados, mas o isolamento e a recuperação lenta o deixaram abalado. Ele cumpriu quarentena em casa e enfrentou episódios de fadiga e ansiedade, segundo informações divulgadas pelo site Series Turkish. Essa pausa forçada o fez refletir sobre o ritmo intenso da indústria e sobre a importância do equilíbrio entre corpo e mente. Em entrevistas posteriores, contou que o período serviu como alerta para cuidar mais da saúde física e mental. Apesar da disciplina e do estilo de vida saudável, Gökhan não escapou do estresse. Ele sempre deixou claro que não tem histórico de vícios, mas admite que as pressões da fama e as rejeições profissionais o afetaram psicologicamente. Em momentos de sobrecarga, buscou acompanhamento terapêutico para lidar com crises de ansiedade e insegurança. No portal Turkish Fact, ele destacou que a terapia se tornou parte essencial de sua rotina, ajudando-o a compreender suas emoções e a manter o foco mesmo em períodos turbulentos. O diagnóstico de Asperger, aliado às exigências da carreira, o obrigou a seguir uma rotina meticulosa.
Gökhan planeja seus dias com detalhes, o que o ajuda a manter o controle emocional e a produtividade. No entanto, durante a pandemia, o isolamento prolongado agravou sintomas de solidão e ansiedade. Em biografias publicadas no Wikispro, ele comentou que enfrentou momentos de tristeza e depressão leve, especialmente após o término de seu noivado e a interrupção de projetos. Em resposta a esses desafios, ele encontrou refúgio na arte. O canto e a poesia se tornaram válvulas de escape. Gökhan estudou música e solfejo no mesmo Hector Studio, usando a expressão artística como forma de autoterapia. Durante uma live no canal NTV, afirmou que transformar dor em criação o ajudou a crescer como ser humano e artista. Essa capacidade de converter vulnerabilidade em sensibilidade cênica se tornou uma de suas maiores marcas. Entre limitações e superações, Gökhan Alkan mostrou que saúde mental e emocional não são fraquezas, mas partes do caminho humano. Suas batalhas silenciosas revelam a força de quem aprendeu a conviver com a diferença e a transformá-la em arte, sem perder a esperança nem a vontade de inspirar. A trajetória de Gökhan Alkan sempre foi marcada por disciplina, tanto na carreira quanto nos cuidados com a saúde. Em 2022, depois de contrair Covid-19 durante as gravações de Kalp e Aras, ele precisou interromper o trabalho por algumas semanas para tratamento. Segundo informações divulgadas pelo portal Series Turkish, o ator apresentou sintomas moderados e foi internado brevemente para monitoramento respiratório e uso de antivirais. Após 2 semanas em casa, recuperou-se completamente. Durante esse período, fez publicações nas redes sociais alertando fãs sobre a importância da prevenção e do cuidado com o corpo, afirmando que a experiência o fez valorizar ainda mais a vida e a própria profissão. Além da recuperação da Covid-19, Gökhan mantém há anos um acompanhamento terapêutico contínuo para lidar com a síndrome de Asperger. Ele revelou em entrevistas ao do You No Turk que participa de sessões semanais de terapia cognitivo-comportamental desde a juventude. O objetivo é aprimorar as habilidades sociais e controlar episódios de ansiedade causados por mudanças bruscas na rotina. Em suas palavras, a terapia o ajuda a compreender o próprio comportamento e a fortalecer o autocontrole emocional. Esse tratamento, segundo ele, é fundamental para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Durante sua formação no Mujda Gezen Art Center, Gökhan também realizou tratamentos específicos voltados à voz e à respiração. Como parte dos treinamentos vocais, passou por exercícios intensos de solfejo e fortalecimento das cordas vocais. Em entrevistas registradas em sua biografia no IMDb, contou que chegou a ter tensões na laringe devido ao excesso de ensaios, e que precisou de acompanhamento fonoaudiológico para evitar danos permanentes. A disciplina no cuidado vocal se tornou parte essencial de sua rotina, garantindo que pudesse atuar e cantar com segurança nos papéis teatrais e musicais. Durante as filmagens da série médica Kalp A em 2017, Gökhan realizou um check-up completo como preparação para cenas hospitalares. Os exames detectaram uma leve tendinite no ombro direito, causada pelo excesso de treinos físicos. Como sempre manteve um estilo de vida ativo, praticando musculação e natação, a lesão exigiu tratamento fisioterápico e um período de repouso. Ele seguiu todas as orientações médicas e conseguiu evitar qualquer intervenção cirúrgica. Em entrevistas posteriores, comentou que a experiência o ensinou sobre os limites do corpo e a importância de respeitá-los. Em 2023, já recuperado e com uma rotina de treinos mais equilibrada, o ator decidiu investir em procedimentos estéticos não invasivos. Em uma transmissão ao vivo no YouTube, explicou que realiza drenagem linfática e tratamentos de relaxamento muscular para aliviar o estresse e manter a boa forma. Ele ressaltou que nunca se submeteu a cirurgias plásticas, defendendo uma imagem natural e saudável. Para ele, a aparência deve refletir bem-estar e não vaidade excessiva. Os cuidados físicos e mentais de Gökhan Alkan refletem sua busca constante por equilíbrio. Ele compreende que o corpo é instrumento de trabalho e, ao mesmo tempo, abrigo das emoções. Entre terapias, fisioterapia e autocuidado, o ator construiu uma relação consciente com a própria saúde, valorizando cada experiência como parte de um processo de amadurecimento. Assim, cada tratamento, cada pausa e cada recuperação se tornaram mais do que cuidados médicos. Tornaram-se capítulos silenciosos de uma jornada guiada pela disciplina e pela vontade de evoluir. Ao longo da vida, Gökhan Alkan enfrentou perdas que marcaram profundamente sua trajetória pessoal e artística. A primeira delas ocorreu em 2013, quando um de seus mentores no teatro Mujda Gezen faleceu de forma inesperada.
O professor, responsável por incentivar seus primeiros passos como ator profissional, era uma figura central em sua formação. Em perfis no portal Turkish Drama, Gökhan contou que dedicou uma peça inteira à memória desse mestre, como forma de homenagem e gratidão. A ausência do mentor deixou um vazio, mas também despertou nele um senso maior de responsabilidade com a arte. Desde então passou a encarar cada papel como uma forma de honrar quem o ajudou a descobrir sua vocação. Durante a pandemia de Covid-19, Gökhan voltou a enfrentar o luto. Em 2021, um colega de elenco da série Mutezen YZYL faleceu por complicações da doença. A notícia abalou toda a equipe e trouxe lembranças dolorosas do início da carreira. Gökhan fez uma homenagem pública no Instagram, lamentando a perda e destacando a fragilidade da vida nos bastidores da televisão. A mensagem simples e sincera comoveu fãs e colegas de profissão, mostrando seu lado mais humano e sensível. Outra perda marcante aconteceu em 2015, quando um amigo de infância morreu em um acidente de moto. Na época, Gökhan estava começando as gravações da série Koca Ailesi e precisou se afastar temporariamente para participar do funeral. Em entrevista ao portal Dizila, ele relembrou o episódio com emoção, dizendo que a tragédia o fez refletir sobre o valor das relações pessoais e sobre como a fama, às vezes, distancia as pessoas de quem realmente importa. A dor dessa perda se transformou em inspiração para compor personagens que lidam com temas de amor e despedida, algo que se tornou recorrente em seus papéis. Em 2020, Gökhan sofreu uma nova perda familiar com a morte de um tio por doença crônica. A notícia veio em meio a um período de isolamento e agravou seu sentimento de solidão. Biografias publicadas no site Famous Birtais relatam que o ator decidiu fazer doações para instituições de saúde em homenagem ao parente, buscando transformar a tristeza em solidariedade. O episódio o aproximou ainda mais dos pais, com quem manteve contato constante durante o luto. Outro momento de dor ocorreu em 2018, quando um diretor de teatro com quem Gökhan havia fundado um grupo independente faleceu. O projeto, criado anos antes, tinha o objetivo de oferecer espaço a novos artistas em Istambul. A morte do parceiro artístico representou não apenas a perda de um amigo, mas também o fim de um ciclo criativo. Em entrevistas, Gökhan revelou que esse evento levou a repensar sua relação com a arte e a buscar papéis com maior profundidade emocional. Pouco tempo depois, ao protagonizar Seviyor Sevmiyor, dedicou discretamente sua atuação à memória desse amigo, demonstrando que o luto para ele sempre se transforma em motivação. Essas perdas moldaram a visão de mundo de Gökhan Alkan. Cada despedida o fez enxergar a vida com mais sensibilidade e compaixão. O ator passou a valorizar o tempo e as conexões humanas acima de tudo, reconhecendo que o verdadeiro legado não está apenas na fama, mas nas pessoas que tocamos e lembramos com carinho. Mesmo em meio ao sucesso, ele carrega as marcas silenciosas do luto, que continuam a influenciar sua arte e sua forma de ver o mundo. A história de Gökhan Alkan não é feita apenas de aplausos e sucesso. Antes de alcançar o reconhecimento nacional, ele viveu longos períodos de incerteza, solidão e luta silenciosa. Logo após se formar em engenharia e decidir abandonar a profissão, enfrentou dificuldades financeiras significativas. Sem um salário fixo e sem contratos estáveis, sobreviveu dando aulas particulares e participando de pequenas apresentações teatrais em bairros de Istambul. Os ganhos eram modestos e muitas vezes insuficientes para cobrir todas as despesas. Em entrevistas, Gökhan relembrou essa fase como um tempo de provação, no qual precisou acreditar em si mesmo quando ninguém mais acreditava. O início da carreira como ator foi instável. Em 2014, depois do cancelamento da série Gurbet Eski, ele passou 3 meses sem qualquer proposta de trabalho. A imprensa turca, conhecida pela rapidez em rotular artistas, começou a chamá-lo de ator passageiro, insinuando que seu talento não sustentaria o sucesso. Gökhan se viu forçado a voltar temporariamente para a casa dos pais, onde passou a refletir sobre o caminho que havia escolhido. Em entrevista ao jornal Hurriyet, ele admitiu que esse período de reclusão o fez repensar prioridades e compreender o valor da persistência. Os anos seguintes trouxeram novos desafios. Em 2019, após o término da série Kalpia, Gökhan esperava receber convites imediatos para novas produções, mas os papéis principais foram oferecidos a outros nomes. O silêncio do telefone e a ausência da mídia criaram um vazio profissional que durou quase 6 meses. Sem projetos em andamento, ele se isolou em Istambul e mergulhou na escrita. Segundo The Movie Database, Gökhan dedicou-se à poesia como forma de lidar com a frustração e o medo de cair no esquecimento.
Nesse tempo, ele escreveu textos sobre solidão, superação e fé, que compartilhava discretamente com amigos próximos. A chegada da pandemia de Covid-19, em 2020, agravou o isolamento. As filmagens foram interrompidas e os estúdios fechados. O ator, acostumado ao ritmo intenso das gravações, viu sua rotina ruir de um dia para o outro. Em entrevistas ao site Series Turkish, ele descreveu a dificuldade de lidar com o silêncio e com a ausência de perspectivas. Durante meses, viveu apenas de economias e de pequenos royalties das séries anteriores. O medo da instabilidade o fez repensar a relação com o trabalho e com a fama, levando-o a valorizar mais a simplicidade do cotidiano. Em 2023, o fracasso inicial de Kul Masal reacendeu lembranças desse passado de incerteza. As críticas negativas e a baixa audiência fizeram Gökhan questionar novamente sua posição na indústria. Por alguns dias, ele decidiu se afastar da mídia e fazer um breve retiro pessoal. Longe dos holofotes, refletiu sobre o significado do sucesso e sobre a necessidade de reencontrar propósito. Pouco tempo depois, retornou com uma nova energia e aceitou papéis secundários em Yazak Elma, mostrando que ainda estava disposto a recomeçar. Esses momentos de isolamento moldaram o caráter de Gökhan Alkan. Ele aprendeu que o valor de um artista não se mede apenas pela visibilidade, mas pela capacidade de resistir quando ninguém o observa. Das salas pequenas de teatro às grandes produções televisivas, a solidão o acompanhou, mas também o fortaleceu. E foi dessa força silenciosa que nasceu o homem resiliente que, mesmo diante do esquecimento temporário, jamais deixou de acreditar no poder transformador da arte. A vida de Gökhan Alkan sempre foi marcada por contrastes entre sucesso e introspecção. Por trás da imagem pública de um ator confiante, existe um homem moldado por desilusões e experiências que deixaram marcas profundas. O diagnóstico da síndrome de Asperger, recebido ainda na adolescência, foi um dos primeiros grandes choques. Gökhan contou em entrevista ao portal do Yul Noterk que por um tempo, acreditou que jamais conseguiria se adaptar ao mundo social com naturalidade. Sentia-se diferente e isolado, o que gerava insegurança. No entanto, com o tempo, ele aprendeu a transformar a condição em uma aliada. A necessidade de foco e repetição se converteu em disciplina, e a introspecção se transformou em profundidade emocional nos papéis que interpretava. Outro trauma marcante foi o término de seu noivado com Nesrin Cavadzade em 2022. O relacionamento, que havia começado como uma parceria de respeito e amor, terminou sob os olhares atentos da mídia. Gökhan afirmou em entrevistas que a exposição constante e os boatos sobre ciúmes o deixaram emocionalmente exausto. O rompimento levou a um período de reclusão, onde passou a refletir sobre a privacidade e o verdadeiro significado do amor. As publicações que fez nas redes sociais após o término, cheias de frases poéticas e melancólicas, mostravam um homem tentando curar feridas profundas sem se deixar endurecer. As rejeições no início da carreira também deixaram cicatrizes emocionais. Em seus primeiros testes teatrais, ele chegou a ser recusado em papéis importantes, inclusive em uma ocasião em que sua então namorada foi aprovada. Em entrevista ao portal Standist, Gökhan confessou que esse episódio o fez questionar seu valor e despertou um sentimento de inadequação. No entanto, ele usou a dor como combustível para crescer, aprendeu a lidar com a comparação e a frustração, e transformou cada derrota em motivação para evoluir. A pressão familiar foi outro fator determinante. Desde cedo, os pais esperavam que ele seguisse uma profissão estável, como a engenharia. Embora o amor da família fosse inegável, a resistência inicial à sua escolha artística o deixou dividido. Em entrevistas ao Turkish World, Gökhan descreveu noites em claro refletindo se havia feito a escolha certa. Essa tensão entre dever e sonho acabou moldando uma personalidade resiliente, focada em provar que a arte também pode ser um caminho legítimo e respeitável. Durante a pandemia de 2020, os traumas antigos vieram à tona. O isolamento lembrou da solidão que sentia na infância como filho único. As gravações interrompidas e a incerteza do futuro trouxeram à superfície lembranças de momentos em que a vida parecia suspensa entre o medo e a esperança. Em conversas com o canal NTV, ele contou que recorreu à música e à poesia como formas de lidar com a ansiedade e o vazio. Foi nesse período que amadureceu ainda mais como ser humano, entendendo que a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Cada desilusão, cada perda e cada trauma se somaram para formar o homem e o artista que Gökhan Alkan é hoje. Ele aprendeu a encontrar força na dor, a enxergar beleza na imperfeição e a aceitar que o crescimento muitas vezes nasce do sofrimento. Sua história mostra que por trás das luzes do palco, existe alguém que aprendeu a transformar feridas em arte e dor em propósito.
mantendo viva a chama que o fez escolher o caminho da emoção e da verdade. E aí, o que você achou dessa história sobre Gökhan Alkan? Foi surpreendente, não foi? Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou deste vídeo e me conta. Você já sabia dessas informações ou ficou tão surpreso quanto eu? Adoro ler todos os comentários e conversar com vocês. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar recebendo mais novidades sobre seus atores e séries favoritas, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica sempre por dentro de tudo em primeira mão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.